Olá, eu sou Paulo Barros. E eu sou Ana Luísa Pradella. E esse é mais um boletim de notícias. Onde agora, Aninha? Piracicaba. Piracicaba, que eu adoro tanto. A cidade que o Paulinho parece prefeito, né? Passa na rua, todo mundo conhece. Eu vivi aqui um tempo, fiz faculdade aqui, né? Então conheço muita gente até hoje, né? Até hoje. E estamos nesse local que parece Cenografia. chroma key, né? Parece que a gente está no chroma key, mas não é. Realmente estamos na Rua do Porto, em Piracicaba. Vou te falar, viu? Parece que a gente tá tipo à beira-mar aqui. Né? Fomos recebidos aqui pelo pessoal do Porto da Praia, que é que nos trouxe essa salada cenográfica. É a verdade. salada super cenográfica, gente. Ó, deliciosa essa cenografia. Nem tanto, né? Uma cenourinha. Vamos lá para as notícias, né? Vamos para o nosso primeiro bloco com notícias de interesse do Nacional. setor cultural. Nacional, vamos lá. Bom, o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura elaboraram uma carta para os novos candidatos, né? Agora que esse ano que é um ano de eleição. Eles elaboraram a carta, chama Carta do Amazonas. Provavelmente foi feito no Amazonas. Mas são 18 dirigentes, né, secretários de cultura que se uniram, de estados, tá? São estaduais, eles se uniram e eles fizeram, decuparam 6 pontos importantes para serem revistos na nova gestão. Legal. Né? Então vou contar aqui os pontos para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, porque é muito interessante esse processo. Vocês estão assistindo esse programa, provavelmente essa carta já vai ter sido lançada. Os pontos da carta, né? Ele tem aqui, são a criação do Ministério da Cultura, recriação. Recriação, o retorno, MINC, né? O retorno do MINC, tão importante para a gestão da cultura nacional, né, Paulinho? Conta um pouquinho a importância do MINC. Sim, sem dúvida, porque assim, olha, o que é cultura na palavra, no mais amplo sentido do negócio? Cultura é a nossa identidade. Então, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, né? Então, o chimarrão é a nossa cultura. Né? Os hábitos, né? Os hábitos, o que a gente ouve. Então, a cultura, no sentido mais amplo, é a nossa identidade. Tá? Quando você tira um Ministério da Cultura, você destrói a nossa identidade. Precisa ter um órgão regulador e não basta ser uma secretaria. Tá? Precisamos... Especial alocada dentro da Secretaria do Turismo. Dentro da pasta de turismo, sem dúvida. Até o nosso turismo faz parte da nossa cultura. Então, temos que ter nosso Ministério do Turismo, mas também temos que ter nosso Ministério da Cultura. Né? Existe uma grande confusão quando se fala de cultura. Normalmente as pessoas falam da cultura arte, como se fosse a arte. O produto, né? artístico. O produto artístico. A arte, sim, também faz parte da cultura. Ela está inserida na nossa cultura. Né? Por isso que é importante o retorno do Ministério. Vamos lá, ampliação do orçamento. Né? Que a gente fala do PIB, né, Paulinho? Claro, isso é uma outra coisa que a gente vem falando há muito tempo. Em 2019, a cultura ela foi responsável por 2,6% do PIB nacional. Parece pouco, mas não é. Nós, do setor cultural, nós geramos 2,6% de todo o PIB do país inteiro. Só que quando se vê o que é investido na cultura, e isso tanto nos municípios quanto nos estados, tanto quanto no governo federal, ou seja, nas 3 instâncias, né, de poder, é muito pouco. Você vê normalmente 0,2, 0,4 e olhe lá, e né? olhe lá. Às vezes é 0,0 alguma coisa, dependendo do município. Exatamente. Então assim, se nós geramos 2,6% do PIB, por que investir tão pouco na cultura? Tem que se investir muito mais, porque inclusive podemos dobrar ou triplicar, né, o que nós já geramos de recurso. Exatamente. Outro ponto aqui importante é a revisão do Plano Nacional de Cultura. Então consiste na gente planejar melhor, né, o futuro do investimento do país e o futuro do desenvolvimento cultural a longo prazo, e precisa ser revisto realmente porque a gente mudou demais, né? Mudou. Se a forma de fazer mudou, nós temos que também revisar então como a gente vai trabalhar daqui para frente. Tivemos um formato totalmente digital durante um período da pandemia,
né? E agora, retornando desse estado pandêmico, nós tivemos aí o retorno das ações presenciais, só que ainda continuam sendo feitas coisas online. É híbrido. É híbrido. Isso é uma forma que veio para ficar. Veio para ficar. Então, como que a gente vai trabalhar daqui para frente? É uma reivindicação muito importante. É até interessante pensar em como regulamentar, né, os próprios meios de comunicação, né, os canais internacionais que a gente aloca, inclusive, esse programa dentro do YouTube, né, como que isso vai funcionar dentro do Sistema Nacional. Isso tudo, né? Implementação do Sistema Nacional da área cultural, que é a gente ter informações o suficiente para a gente poder ter o desenvolvimento, saber o que é o setor cultural, né? Sem organização, sem estruturação, sem dados, a gente não consegue caminhar, né? Mas vamos pensar, se você mora numa casa que você não conhece os cômodos, como que você vai gerenciar isso daí? Né? Se você mora numa casa... Você não sabe quantas pessoas moram nessa casa, como é que você vai falar, olha, o quanto que eu preciso comprar de alimento, de comida, para que todos... possam se alimentar, possam dormir, ter o teto, pagar a luz, quantas camas eu preciso comprar? Exatamente. Então, a gente equipar a casa. Exatamente. É uma forma da gente entender o que acontece hoje. Como que um gestor consegue direcionar os recursos de maneira racional, sábia, sem ele saber como que está o setor hoje. Então a gente precisa criar essa estrutura, a gente precisa ter conhecimento do que é o setor cultural hoje, né? De como esses profissionais desenvolvem os seus projetos. Tem muito a ser feito. Esse foi um ponto fraco da Lei Aldir Blanc, né? Da implementação da Lei Aldir Blanc. A gente percebeu isso na Lei Aldir Blanc, que foi uma lei, né, emergencial. Já falamos várias vezes, né, sobre essa lei e que distribuiu recursos de maneira mais democrática que já teve até hoje. Na história do país. Na história do país. Mas existe muito a ser feito, porque muitos municípios devolveram o recurso porque não sabiam como distribuir esses recursos. E eu vou já puxar o gancho, porque já é o último ponto da carta. O último ponto da carta é o marco regulatório do fomento, descentralização do financiamento cultural, que é o quê? A gente não deixar o dinheiro simplesmente no governo, dentro do governo federal, na gestão do governo federal. Isso é como foi o processo da Lei Aldir Blanc, a gente descentralizar o financiamento para governos de estado, a gestão municipal. Exatamente, porque a cultura acontece aonde? Nos municípios. Sim, né? Claro. Então a gente tendo a descentralização financeira do governo federal, passando isso para estados e municípios, a gente consegue ter uma maior amplificação do repasse desse financiamento e com isso um maior desenvolvimento da base do setor cultural, com desenvolvimentos de trabalhos, novos produtores, novos agentes culturais, e a gente consegue trazer inclusive mais educação e formalização. Profissionalização, né? Profissionalização, que é a mesma história, a mesma metáfora. É muito mais fácil um gestor municipal, ele tem contato, às vezes, direto com todos esses profissionais do setor, né? E isso não vai acontecer com o cidadão que está lá em Brasília. Ele não sabe o que está acontecendo muitas vezes aqui em Piracicaba, né? Agora, já o gestor de Piracicaba, ele tem muito mais condições de ter esse conhecimento que a gente está falando. Por isso que a descentralização, ela favorece a estruturação, tá? Ela favorece a estruturação e toda a distribuição de recursos de maneira mais justa e mais assertiva. Sim, e essa carta, o presidente do fórum, o Fábio Noronha, ele já falou que isso aqui já está conversado com o Congresso Nacional, já está conversado com o cidadão, né, a população civil. A população, a sociedade. E já tem condições de implementar todos esses pontos da carta, dessa carta do Amazonas. Então, assim, os novos gestores, né, quem tiver aí pleiteando, né, ou a presidência da República ou o governo de estado, Sim. vai ter essa carta aí como premissa para o desenvolvimento cultural a partir do ano que vem. Sim, então espere um pouquinho que eu vou fazer aqui um pedido, você que vai entrar na próxima eleição, analise bem essa carta, leve em consideração porque é muito importante para o setor cultural o desenvolvimento de todos esses pontos. E é isso, né? E é isso, e vamos para o segundo bloco já, daqui 15, 30 segundos, com informações dessa cidade, Piracicaba.
asa de barata, nheque de porteira, jaqueta que fique, 15, clá, 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 15, clá, clá, clá. É isso, né, Aninha? É uma brincadeira do 15 de Piracicaba. Esse é o hino do 15 de Piracicaba, um time de futebol aqui da cidade. E aí a gente quis começar esse nosso segundo bloco, não é mesmo, Aninha? Com o hino do 15. Se você acha que a gente decorou isso, nada, o hino inteiro tá aqui. E o pessoal do 15 deu pra gente essas coisas bonitinhas aqui pra gente Os usar. recebíveis, eu vou deixar aqui com a produção. Tome, produção! Vamos deixar também essa roupa aqui, vamos para a nossa caminhada em Piracicaba. Você quer conhecer mais o setor cultural? Vamos com a gente agora. Chegamos aqui, estivemos na Festa das Nações. Sim, no domingo nós viemos um dia antes, porque inclusive sabíamos que ia ter essa festa. Então chegamos aqui no domingo, no começo da tarde, e fomos direto para a Festa das Nações. Uma festa tradicional da cidade, que já existe há quantos anos, Aninha? 37 anos. Isso, é a 37ª Festa das Nações, no Engenho Central. É uma festa que tem muita gastronomia. Tem barraca da Alemanha, Holanda, Reino Unido, Brasil. Japão. Tem tudo comidas típicas, né? E assim, as apresentações culturais também são típicas. Sim, tem um palco na festa, um palco bem grande, onde rolam apresentações do pessoal da cultura aqui, da arte, da cidade e da região. E de fora da cidade. E de fora também, sim. Alguns convidados, né? Exatamente. Nós tivemos o quê? Nós estivemos lá com o maestro que fez o encerramento do evento. Eu sou o maestro Ivan Bueno, eu tenho a honra e o prazer de liderar essa orquestra com quase 80 componentes que tem transformado vidas e transformado as pessoas a cada dia. A gente queria perguntar aqui para o maestro, né, como é que é esse desafio geracional de ter todas essas idades envolvidas dentro do processo musical, né, do processo de desenvolvimento musical. Nós temos o seguinte, a orquestra tem a dádiva de ter uma metodologia que acolhe essas pessoas, que tem arranjos diferentes, níveis diferentes para cada instrumento. Isso a gente consegue acolher as pessoas, né? Variados níveis técnicos. Mas, por um outro lado, não há nenhuma dificuldade de ver o seu Dorival com 78 e ter o Enzo e o César com 10, porque a música, ela ultrapassa essas classificações terrenas que a gente faz, ela toca a vida das pessoas através do som, e certamente tanto o Dorival quanto o César têm experiências para que eles trocam a experiência, e com isso enriquece a nossa cultura e a nossa música. Na segunda-feira já tivemos encontro com o secretário da Cultura, o senhor... Professor Adolfo Queiroz. A gente fez coisas legais, fizemos ações no Bosque do Lenheiro, no Itapuã, fizemos lá nesses centros culturais várias coisas, no bairro do Monte Alegre, né? Estamos com uma parceria também com a Secretaria da Educação. Ela tem 12 centros de tecnologia, né? Em vários bairros, próximo de escolas, essa coisa toda, né? Então nós vamos fazer um mix lá com eles, com o Museu Prudente de Moraes, com exposições, com a biblioteca fazendo palestras, divulgando livros, com o Museu da Imagem e do Som divulgando filmes. Então, para além dos nossos 12 centros culturais, essa aliança, essa parceria com a rede pública municipal. Com a rede pública estadual, nós estamos fazendo um programa de visitas das escolas estaduais aqui ao Teatro Erotides de Campos, e nós temos contratado violeiros que cantam cururu, mostrando como é que é o cururu para essa moçada. O professor Maurício Scarpari faz uma palestra teórica sobre o sentido, né, dessa música. Os violeiros cantam e as crianças ouvem, começam a ter contato. Nós já recebemos 12 escolas estaduais, né, agora em 2022, para ouvirem, interagirem, né? E dessas reuniões que temos feito aqui surge naturalmente conversa em sala de aula, redação,
desenho, essa coisa toda. Próximo local. Próximo local. Voltando pro Engenho Central. O Engenho Central nós tivemos... A gente esteve no Teatro Erotides de Campos. Erotides de Campo. Que é o seguinte, o Engenho Central, ele é um espaço, ele era uma antiga usina de cana-de-açúcar, né? Então, ali, isso é coisa de 100, 120 anos atrás, era uma usina, uma construção inglesa, final do século XIX, começo do século XX, é uma construção inglesa onde funcionava a usina de cana-de-açúcar. O que aconteceu? Depois de desativada, ficou muito tempo parado, e aí as gestões anteriores de cultura se apropriaram desse espaço, era um espaço público já, mas eles revitalizaram o espaço e cada barracão desse, ele acontece alguma coisa, né? Então, por exemplo, o Salão do Humor, ele funciona dentro do Engenho Central, a Festa das Nações se utiliza de todos esses barracões, não é? E a Secretaria da Cultura também fica nesse espaço, num desses barracões restaurados. E fizeram também um teatro, e é um teatro muito peculiar, né? Porque o fundo do palco, ele se abre, então você tem a parte externa que pode acomodar público para assistir de um outro lado, né? Como é feito lá no Ibirapuera, né? Lá no Ibirapuera, exatamente. Então a gente tem a parte de dentro que cabem, quanto que é? 600 e poucas pessoas? Não, 400. Não, 400 e poucas pessoas. E a parte externa aí, o público é bem maior, né? E eles fazem ali apresentações musicais, teatrais, de dança. Sim. Então é um espaço muito interessante. Muito interessante. E está aberto para programação. Você que é artista, quer mandar o seu espetáculo, produtores, fiquem espertos que a programação está aberta. Onde mais, Aninha? Tivemos no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Sim, que fica no centro da cidade. Isso, lugar maravilhoso. Perto da Praça José Bonifácio. Para quem vier para cá. E com quem que a gente esteve lá, Paulinho? Com Maurício do quê? A gente tem a cola aqui. Ele é Maurício Beraldo, historiador. Historiador que nos recebeu e fez um tour pelo museu, né, contando toda a história ali da cidade e do Prudente de Moraes. Exatamente, primeiro presidente civil do Brasil. Do Brasil, exatamente. Vamos ver um pouquinho. E o primeiro eleito pelo voto direto, né? Então a primeira vez que houve eleição no Brasil foi ele que ganhou. Aí a gente tem uma reprodução da Constituição aqui, porque foi ele e o Rui Barbosa que redigiram a Constituição, né? E a primeira Constituição republicana, ele foi também o presidente da Constituinte, né? Das reuniões para se fazer a Constituição. E ele era senador na época, então ele era o presidente do Senado, presidente da Constituinte e o redator da Constituição. Legal. Ele tem a caneta e o óculos dele ali. Bom, estivemos também no Centro Cultural Antônio Pacheco Ferraz, na Estação da Paulista. Sim, era uma antiga estação ferroviária, construída, na verdade, ela foi entregue em 30 de julho de 1922. Está fazendo 100 anos esse ano, agora dia 30 de julho. Parabéns! Era uma estação que até 1977 ainda recebia passageiros, e em 1990 ela parou de vez. E depois desse tempo foi restaurado o local e virou um centro cultural. Isso, e hoje ele tem lá dentro funcionando o projeto Guri, sim, né, que é o projeto do estado aqui de São Paulo, e tem o projeto Movimentação Cultural, que é um projeto também educativo e também um lugar para idosos, né, uma casa de acolhimento para idosos, que eles têm várias programações culturais. Né? Programações, atrações. Isso. Né? O Espaço Guri, que encontrei um primo meu, que eu nem sabia que trabalhava lá. José Davi, vocês estão vendo a foto agora. Gente, o Paulinho não se aguentou, ele foi lá e tocou o xilofone! Ah, eu toquei o xilofone. Bom, continuando aqui o programa, a gente também conheceu as obras do Elias dos Bonecos. Elias. Conta um pouquinho pra gente, Paulinho. Sim, eu que fiz faculdade aqui nos anos 90, eu entrei na minha idade. Na época que eu vim fazer faculdade, a gente vinha aqui na beira do rio Piracicaba e do outro lado da margem tinham vários bonecos. Era uma coisa muito legal de ver, assim. À noite ficava bárbaro, porque pareciam várias pessoas, assim. E esses bonecos eram feitos pelo Elias. Eu cheguei a conhecer o Elias dos Bonecos, um grande artista que recolhia material do rio, os lixos,
e construía bonecos. Ele tinha um trabalho de conscientização em relação à poluição, né, do rio Piracicaba. E ficaram anos esses bonecos aqui na outra margem do rio, até que o Elias faleceu. E hoje ontem nós passamos pela Casa do Povoador, aqui, que a Aninha vai falar um pouco, né, da Casa do Povoador, e encontramos os bonecos do Elias lá na casa. A Casa do Povoador, ela nasceu no século XVIII. Ela foi a primeira construção, a gente fala do lado de cá, né? Porque Piracicaba ela foi construída do lado de lá e agora do lado de cá a gente tem a Casa do Povoador, foi a primeira a ser construída e ela está recebendo, é um espaço cultural e ela está recebendo agora essa exposição dos bonecos do Elias. Os bonecos do Elias. A vista da janela daquela casa, da parte de cima, é surreal. Vontade de morar ali. Dá mesmo. É isso. Bom, também estivemos no Teatro Municipal, o maior teatro aqui de Piracicaba. Teatro Doutor Losso Neto. Isso, com 600 lugares, né? Quase 700, acho. Quase 600 lugares, mas eles têm uma grande parte do teatro que é para as pessoas com deficiência, podem cadeirantes, então ele tem uma acessibilidade bem interessante. E a gente esteve lá com o Renato Borg. Renato Borg, que é o programador. Que fez a recepção pra gente, também um músico de jazz, com formações maravilhosas aí dentro do setor cultural. E a gente esteve também com o Antônio Carlos de Coimbra, o técnico. Ele é técnico do teatro e é um grande artista, né, Aninha? Ele deu uma palhinha lá pra gente no piano do teatro, foi muito legal. Calor aqui em Pira, né? Tem que tomar bastante água. 15 agradece. Cará. Vamos lá. Tivemos também, aproveitando que a gente já estava no Municipal, Teatro Municipal, sim, tivemos o encontro com os artistas. No próprio Teatro Municipal, só que na sala 2 do teatro, sala Carlos Drummond de Andrade. É uma sala que tem entrada pela parte de trás do teatro. É um espaço mais intimista. Tinha até 100 pessoas, 120 pessoas. Mas uma delícia, né, de lugar. Delícia, com cenografia, né? Tinha um cenário lá de um espetáculo que rolou durante a semana e eles largaram o cenário lá e nós nos utilizamos do cenário para o nosso cenário. Exatamente, bate-papo riquíssimo, uma troca entre pessoas aqui de Piracicaba. Engraçado porque a gente também teve muita gente que não era de Piracicaba e mora atualmente em Piracicaba, mas gestores, como o diretor do próprio Teatro Municipal, que estava lá com a gente, o Rui Kleiner. Rui Kleiner. É chique, né? O Rui Kleiner, o Elson Ferreira Viana, o Renato Borg, né, programador, o Márcio Moreira, Fernanda Manaro. O Marcos Moreira. Marquinhos. E a gente vai escutar uma palavra deles aí, porque foi muito incrível esse encontro, realmente foi diferente. A gente também, como gestor, a gente também busca, a gente tem uma política aqui interna do teatro nossa, que é buscar realmente acolher. Eu entrei com essa condição de poder alocar aqui os nossos colegas, né, que a gente está... Essa foi a primeira condição mesmo, primeiro pensamento. Estivemos também no Colégio Lumière, com um encontro com os alunos do... O que é ensino médio agora, ensino médio, Na minha época era colegial, né? Agora eu tô delatando a minha idade. Ela tá entregando. Conta um pouquinho pra gente, Paulinho, que você conhece o diretor, né? Sim, conheço metade da escola, do corpo docente. O Odair, né, um grande educador aqui da cidade de Piracicaba, nos recebeu, nos levou ali no espaço onde ia ser o encontro e tivemos um grande bate-papo durante a parte da manhã com esses alunos. Na verdade foi troca, né? Troca, porque a gente também aprende muito estando com eles. E vamos ver como é que foi isso daí. Eu descobri recentemente que eu tenho um grande interesse em fazer tatuagem. Então eu tô tentando entrar e investir nesse campo.
Daí, em relação à mesma pergunta da música, vocês acham que uma faculdade, assim, seria interessante? Ou... Tá, a tatuagem, a Aninha ela vai saber responder melhor. Se você precisar de modelo... Calma aí, viu, Théo? Eu também, viu, ó, se precisar rabiscar. Mas a tatuagem é um mercado que está crescendo demais, né? A tatuagem é um mercado que cresce, assim, exponencialmente. Existe uma coisa que está atrelado à tatuagem, são técnicas de desenho, técnicas de pintura, né? E se você fizer uma faculdade de artes visuais, ou uma faculdade de design, uma faculdade de arquitetura que seja, você vai aprender novas técnicas, assim como a música, é a mesma situação. Quanto mais técnicas você aprender, quanto mais possibilidades você tiver, mas você vai criar uma identidade sua. E aconteceu uma coisa muito engraçada aqui, né, Aninha? Sim. E foi assim, a gente vai passar agora a entrevista com o nosso escolhido convidado, e eu já tinha pensado numa pessoa aqui da cidade, que é o Antônio Chapéu, né, que é um artista aqui de muitos anos, aqui que desenvolve um trabalho aqui em Piracicaba há muitos anos. E nós temos uma pessoa que vem nos ajudando, né, Aninha? Nosso correspondente do estado de São Paulo. A gente não pode deixar de falar sobre ele, que é o Binho Riani Perinotto. Ele é poeta, consultor, gestor cultural, pedagogo da Unesp, pós-graduado, especialista em cultura, plano de ação pela ECA. Então ele é um super gestor cultural, poeta, enfim, ele está ajudando a gente pra caramba em todo esse projeto do Boletim de Notícias. Ele abre contatos pra gente e, coincidentemente, ele indicou também o mesmo convidado que a gente vai conversar com ele agora. Que a gente já tinha pensado, né, que era o Chapéu. Né? Então, agradecer ao Binho, continue nos indicando aí artistas e vamos para nossa entrevista com Chapéu. Se apresente, Chapéu, é mais fácil você falar de você, que você conhece mais você do que eu te conheço. Na real, a gente assim, tem uma história aí com as atividades culturais na cidade, principalmente o teatro, né? Já faço parte de um grupo que fez 35 anos o ano passado, coordenei o setor de teatro da Universidade Metodista de Piracicaba por 31 anos, até 2018. E é isso, né? De repente um negro coordenar um setor de cultura de uma universidade não é pouca coisa, né? Então, assim, ainda mais vindo nos tempos que nós viemos, né? E aí, muita gente passou pelo teatro da universidade. Inclusive muitas histórias, né? Inclusive você. E é isso. Qual o impacto da pandemia para os grupos independentes aqui da cidade de Piracicaba e como tá esse processo de retomada agora? Na real, assim, acho que impactou a vida de todos, né? Não só dos artistas, de todos, mas é lógico que as artes, elas sentiram mais, porque o teatro é uma atividade que necessita, que carece do encontro com as pessoas, do encontro com o público. Então isso, teve momentos, a gente ficou assim, não, daqui 3 meses vai voltar, daqui 3 meses vai voltar. E não voltava, e aí, por exemplo, a gente tinha projetos de montagem que a gente foi segurando até a hora que falou, não dá mais, vai ter que fazer online agora, certo? Tá, então tá. E como que é fazer online, né? Tem que aprender tudo, como se a gente estivesse iniciando no processo, né? Então, não deixou de ser um aprendizado. Mas agora a retomada é uma coisa meio louca, né? Que parece que algumas coisas a gente ficou meio afastado, meio desaprendeu o encontrar com o público. Tudo é uma novidade, parece que tudo está sendo uma estreia agora. A estreia no espaço de cena, do fazer teatral, a estreia no encontro com o público. Mas isso, logicamente, estreia a gente adora, né? Então está sendo maravilhoso essa volta, espero que a gente não precise parar mais, não. Tomara. E já pensando nesse contexto, né, como está o cenário cultural aqui da cidade, no sentido das políticas públicas, né, do processo de desenvolvimento do trabalhador da cultura, assim, de um modo geral, como você está sentindo? Tem um auxílio? Os espaços estão abertos já, os espaços culturais municipais, estão recebendo programação? Como tá rolando uma efervescência cultural? Como que você está vendo, Chapéu? Eu acho que tem assim uma coisa, as prefeituras, elas assumiram no meio da pandemia, né?
Então as coisas estavam incertas na realidade, que não sabia, né? Muitas coisas se dava, não sei, vou usar esse termo, não sei se é muito forte, mas se dava desculpa da pandemia, né? Então a gente ficava meio sem saber se não estava fazendo por conta da pandemia. Então agora, nesse ano que a gente tá tendo um entendimento melhor do que são essas gestões que assumiram o ano passado. Sim, né? sim. Então eu acho que pelo menos aqui em Piracicaba está faltando o suficiente. E alguns processos não estão sendo tratados de uma forma que a gente acha que é a melhor forma, que é o diálogo, né? Por exemplo, o Conselho de Cultura nesse momento tá parado. Então, quer dizer, se você retira a forma de diálogo, a forma de troca, de conversa, é muito mais difícil você projetar ou avançar nas atividades, né? Porque falta uma parte. Falta uma parte do entendimento. E aí a gente está enfrentando esse momento, essa batalha, né? De conseguir mais espaço para o diálogo e para a gente apresentar as nossas propostas e aí a gente discutir essas propostas. No sentido que nem todas vão ser atendidas, mas pelo menos uma parte. E aí no diálogo a gente tem condições de avançar. Então, se eu for resumir agora, está faltando um pouquinho de diálogo. E agora vamos aproveitar que essa vista aqui, contemplar aqui o Rio Piracicaba, e a gente está indo para o nosso final. Como que pode conhecer o seu espaço, ou está aberto para programação, e esses outros movimentos também, como que eles estão atuando agora, e deixar seus contatos. Legal. Nós temos aí em Piracicaba o Ponto de Cultura Garapa, que já tem 11 anos de programação, de atendimento dos artistas, não só de Piracicaba, muita gente de coletivos de outros lugares, outras cidades procuram o Garapa, principalmente nesses momentos de PROAC, né, que todo artista conhece. Então todo mundo, ei, Chapéu, uma carta aí. Dá pra apresentar aí? Além de dar carta, a gente fala assim, viu, nós costumamos dar sorte, hein? Então as pessoas que quiserem carta do Ponto de Cultura Garapa, tem sorte depois na hora da premiação. Então, olha, ouça isso. E a gente ocupa esse espaço na cidade, na real, né? E é importante para nós, né? Importante para o espaço, importante para a cidade. A gente fazer esse intercâmbio, trazer outros pensamentos. Agora mesmo acabou de acontecer o Fligsp aqui em Piracicaba, um encontro potente que reuniu mais de 40 cidades, mais de 80 artistas representando os vários coletivos, né? E eu faço parte do Fligsp também, faço parte do Movimento Liberdade aqui em Piracicaba, Associação Piracicabana de Teatro, Frente das Culturas de Piracicaba, enfim, é movimento que não acaba, né? E o contato, Chapéu? Qual é o contato de vocês lá? Olha, Espaço Garapa? @.artegarapa, você vai encontrar no Instagram, no Facebook, e telefone 1933 772001. É isso. Legal. E .artegarapa@gmail.com. Legal demais. E é isso, essa foi nossa entrevista com o Chapéu, né? Uma figura aqui da cidade conhecidíssima, que fomenta a cultura em Piracicaba já há anos. Um grande amigo, e eu te agradeço de você poder estar aqui com a gente, né? Maravilha. Valeu. É isso aí. É isso aí, gente. Olha. O grande representante da cultura aqui de Piracicaba e mais um dos trabalhadores da cultura do Brasil. E é isso, estamos chegando no final do nosso programa de Piracicaba. E se você estava esperando a pamonha, ela não veio, né, Aninha? Nós não achamos a pamonha de Piracicaba. Pamonhas de Piracicaba. Não achamos a pamonha de Piracicaba, não é mesmo? E agora você pode também deixar aí o seu like, né, Aninha? Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa um comentário pra gente, é muito importante a gente saber o que você tá achando desse programa. E acompanhe nas redes as próximas cidades. Acompanhe também o Tira Dúvidas, tá rolando PROAC aí, editais, e o pessoal tá fazendo assistência aqui no nosso canal do YouTube, então aproveite toda a programação do Som 1 de 11 milhões. E como se diz aqui em Piracicaba, o piracicabanês, já que tá que fique. Falou!
Nossa, isso daí é uma pausa dramática. Porque o quê? Piracicaba não é só pamonha. Não! Piracicaba é cuscuz também. Vem aqui ao nosso lado. Vem aqui ao nosso lado do pessoal do Porto da Praia que atendeu a gente tão bem aqui. Qual que é o seu nome? Ítalo. Ítalo, que está nos servindo aqui. Depois que acabar o programa, vamos comer peixe pra caramba, que nem a Aninha.